Paz do Senhor, queridos e amados irmãos do nosso canal, aqui no YouTube. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula de escola dominical, a nossa primeira lição, nossa primeira revista de 2020, portanto, primeiro trimestre de 2020, na classe de adultos, trazendo o tema Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Nós já tivemos aí 7 aulas, esta aqui agora é a 8ª aula que nós estamos aqui. A última aula nós tivemos ao vivo, não é isto? Onde nós falamos sobre soteriologia, nós falamos sobre a queda do ser humano, aprendemos um pouco sobre o livre-arbítrio. Aprendemos, por exemplo, que o homem ainda é detentor do livre-arbítrio, embora a sua condição diante de Deus, a sua situação não seja a mesma do período da inocência. Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos concedeu a oportunidade de podermos ser responsáveis por tudo que nós fazemos, nos dando assim o poder de termos decisão quanto ao certo e ao errado, não apenas ter opção, como alguns chamam de livre agência, mas também oportunidades. A lição de hoje é a lição de número 8 e ela será ministrada no dia 23 de fevereiro de 2020, ano em que estamos agora. Esta lição vem trazendo também como um tema bastante interessante. Eu sempre recomendo você ler a leitura bíblica diária na sua casa. Deve-se ter todo cristão o hábito de ler as Escrituras. Para que nossa lição não fique tão longa, nós vamos direto ao nosso texto áureo, imediatamente, que está em Gênesis 4:17, onde a palavra de Deus nos diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis 4:17 é a referência. A nossa verdade prática diz assim: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Essa foi a nossa verdade prática sobre as missões do ser humano. A ideia que a revista nos passa, a lição nos passa pelo Dr. Claudionor de Andrade, agora para esta lição de número 8, é sobre o governo humano. Nós temos algumas missões diante da terra. Quando fomos criados, Deus nos deu algumas missões a executar, né? A missão de povoar a terra, muito bem cumprida até aqui. A lição, e às vezes até irresponsavelmente, a lição de dominar os segredos da criação divina, conhecimento da terra, domínio sobre o que está na terra, e também fundar uma sociedade que viesse a glorificar a Deus. Hoje ainda podemos executar isto, quando individualmente nós fazemos aquilo que Deus tinha ordenado a Moisés, e todo judeu sempre fez e faz até hoje, que é, assentando na sua casa, passar para os seus filhos e para os filhos deles e os filhos depois deles, também sobre o caminho do Senhor, sobre o que se deve fazer em relação à palavra de Deus. E vou dizer aqui uma coisa, vou declarar aqui uma coisa que fique bem registrado. Irmão, culto doméstico está em falta, e por conta desta falta, muita gente está morrendo espiritualmente, muitos filhos estão desviados, porque os nossos cultos domésticos não existem mais. Aquele costume de culto doméstico que tínhamos antes nas igrejas não está existindo mais. Para onde foi o nosso temor a Deus? Onde está a obediência ao Senhor, que nos ordenou, dizendo: instrui o menino no caminho que deve andar, pois quando envelhecer não se desviará dele. É por isso que os nossos jovens não estão lembrando do Criador durante os dias da sua mocidade, porque nós não estamos incentivando aquilo que é santo.
Tem muito homem de Deus aí, muito pastor, muito crente, que enquanto ele está orando, os seus filhos estão na internet. Enquanto ele está estudando a Bíblia, os seus filhos estão vendo vídeos indecentes, muitas das vezes, ou em jogos de violência. Enquanto ele está orando, os seus filhos estão na rua, aprendendo aquilo que não deveria aprender. Os jovens estão se dedicando à malhação e não estão se dedicando a uma pregação. Não querem mais, não têm paciência de assistir. E se você for, que não é o caso do cristão, e nem precisa ir, né? Tá aí os jornais, às vezes você vai passando numa avenida onde está acontecendo uma festa do mundo, uma festa mundana, festa do mundo, nosso linguajar, e você vê mais jovens do que senhor, senhora lá, porque nós não estamos executando o nosso papel de alcançar os nossos filhos. Atente para os seus filhos e não faça como Eli, e não faça como o profeta Samuel, e não faça como Davi, que tinha um monte de filhos desviados do Deus de seus pais. Amém? Vamos continuando aqui. Quis apenas abrir um aspa aqui para falar deste assunto, pois estamos falando sobre civilização, estamos falando sobre povoar a terra. Leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis 4, 1 a 16, e eu vou ler, que diz assim: acompanhe comigo na sua lição, na sua Bíblia. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu. E teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldita és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que o que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. A nossa lição também possui um objetivo geral. O objetivo geral é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Existem também objetivos específicos. O primeiro é conceituar a origem da civilização humana. O segundo é correlacionar civilização e conflito. O terceiro é demonstrar o Deus que intervém na civilização. Civilização. O ser humano não vive sem isso. O ser humano precisa de grupo para viver. É um instinto de sobrevivência na Terra viver em grupos. Até mesmo entre os animais vemos o comportamento de viver em grupos. E justamente por querer que o homem viva em grupo, ou talvez porque Deus colocou assim e reconhece isto no homem, é que inclusive em relação à igreja, o Senhor chama ela de seu povo, ajuntamento, família. Também chama a sua igreja de ovelhas. Você não costuma ver ovelhas
se espalharem umas das outras, andam sempre juntas, sempre um rebanho, sempre em bando. Então é algo do instinto de sobrevivência na terra, dos animais ao ser humano, viver em grupo. Eu não entendo por que alguns querem viver isoladamente. A parábola do filho pródigo em Lucas 15, o capítulo dos achados e perdidos, pois lá conta mais que uma parábola sobre achar e perder. Nós temos a parábola do filho pródigo, que deixou bem claro o Senhor Jesus, que não dá para vivermos separados da casa do Pai. E hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas não querem ser assim, estão cada vez mais individualistas, estão cada vez mais egocentristas, estão cada vez mais, como se diz aí entre os jovens mais populares, ostentando sobre os outros. Cada vez mais estamos nos separando, cada vez mais estamos nos dividindo, ora por causa da tecnologia, ora por causa de interesses, ora por causa do egoísmo, ora porque sabe-se mais, o outro sabe menos, ora por causa dos bens financeiros e até mesmo por causa de posição, tanto secular como até mesmo eclesiástica. Estamos cada vez mais nos afastando e nos separando como seres humanos civilizados, estamos deixando de ser civilizados. Voltemos àquilo que a Bíblia nos ensina. Ele nos chamou para vivermos em união, em civilização. Com isso eu quero também ressaltar que era sempre o plano de Deus que o homem vivesse em grupo. Nunca foi o plano de Deus, como vimos em outras lições, que vivessem apenas o casal e um monte de animais e vegetais para ele tomar conta. Antes mesmo da queda, era plano de Deus que o homem povoasse a terra. Deus não planejou a queda, embora na sua presciência o soubesse, esta não partiu dele, ele apenas sabia de antemão o que partiria da responsabilidade de livre-arbítrio do homem. Porém, no entanto, mesmo antes do homem cair, Deus sempre quis que o homem estivesse rodeado de pessoas, de companheiros. Tanto é que em relação ao casamento ele disse: não é bom que o homem esteja só. Ele se referia a uma varoa, uma adjuntora. Evidentemente que a adjuntora traz com ela posteriormente o casamento, trará também filhos, que trará mais um grupo, responsabilidades, e trará também pessoas para estar ao seu lado. Então nós temos em nós, Deus colocou em nós o desejo de estarmos em grupo, de estarmos juntos. Por isso, meu irmão, que é desigrejado, entre aspas, isto não existe, mas criaram por aí, modernamente falando, você que se diz desigrejado, não há como você se explicar diante da Bíblia sobre essa questão de desigrejados. Você precisa estar em grupo. A Bíblia ensina a não abandonar a sua igreja. A Bíblia ensina a não abandonar a sua congregação. Ah, mas igreja somos nós. Aí é que está, meu amigo. Igreja somos nós? Sim. Na verdade, você aí distante, quando nós estamos longe, somos membros divididos. Quando nós nos ajuntamos, ligados à igreja, somos um corpo e o cabeça é Cristo. Não temos como viver desmembrado e ser noiva do Cordeiro. Nós precisamos estar ligados à noiva. Não podemos ser galhos tirados da figueira. Não podemos ser galhos tirados da oliveira verdadeira. Precisamos estar junto daquele povo que vai morar no céu. Ele vem buscar um povo seu, zeloso de boas obras, que tem prazer em cultuar, em estar junto, em ter comunhão. Vamos prosseguir aqui. E hoje nós estamos vendo aí muitas pessoas, até mesmo os televisivos, fazendo essa pouca vergonha de ensinar os crentes a ficarem em casa tomando ceia sozinho, a se batizar, a serem batizados ou batizar-se a si mesmo, de qualquer forma até, né? Não é pequeno o número de pessoas amigados, fornicários que estão descendo as águas, tomando ceia, como se isto não fosse nada. Cadê o temor a Deus? Aonde é que vai parar a terra nesta situação? Nós sabemos pela Bíblia o que vai acontecer. Ponto central
da nossa lição diz assim: fundar uma sociedade que glorifique a Deus é o que o Pai espera do homem. Até hoje ele assim espera que o homem o faça. Ele deseja, né? Em seguida veremos porque a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violências. Essa é a nossa introdução. Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos, além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos lá então ver alguma coisa sobre essas questões? A origem da civilização humana. Neste tópico definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como o meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Definindo a civilização, eu costumo dizer que Deus já colocou o ser humano. Deus poderia ter criado o ser humano, depois lhe dado uma esposa e não ter dado para eles nenhum tipo de animais, só aguardado vinham as esposas. Mas ele nunca esteve só, o ser humano nunca esteve só. Sempre teve companhia de Deus, teve companhia da criação, o restante da criação, e futuramente teve também a companhia da mulher. Sabemos que antes do pecado o homem não precisava dos animais para comer. Não havia morte nem entre o homem nem os animais. Então os animais lhe serviam por companhia. Ele tinha sempre seres vivos ao seu redor, a beleza da natureza lhe fazendo companhia. Mas não se achou disjuntora para ele, isto é, não tinha uma mulher, alguém que fosse semelhante a ele. Ele então notou a falta disto. A companhia daqueles seres viventes, animados, só podia ir até certo ponto, mas faltava-lhe alguém que ele pudesse humanamente se comunicar. Somente com Deus ele se comunicava, o que não é pouca coisa, é claro, mas o ser humano precisa de outro ser humano. Por isso não dá para a gente ser egoísta, dizer que eu só preciso de Deus, não preciso de igreja, não preciso de irmãos, não preciso de ninguém. Meu negócio é só com Deus. Está totalmente arrogante, porque na verdade nós precisamos da companhia dos outros. Vamos lá, somos irmãos. Tópico 1, primeiro subtópico diz: definindo a civilização. Segundo o dicionário Roais, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda, no capítulo 4 de Gênesis. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, pois nesta hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Então Deus não criou o ser humano para que ele vivesse só e depois que pecasse tivesse uma civilização. A Bíblia diz que ele nos amou antes da fundação do mundo, já tinha um plano, um projeto. Deus já planejava tudo, meu querido. Deus é aquele negócio. Deus já tinha prevenido aquilo que depois ele iria precisar remediar. Ele então já tinha preparado o seu plano, como quem sabe todas as coisas, mas independentemente da queda humana, Deus sempre planejou que o homem vivesse em sociedade em civilização. O casamento, porém, é a base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como uma sociedade perfeita, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Deixa eu te chamar a atenção para uma coisa muito importante sobre o casamento. Muita gente pergunta por que só é permitido nas igrejas cristãs mais conservadoras, que seguem os fundamentos bíblicos, só se batiza pessoas, só concorda com pessoas tomarem ceia, se batizarem-se nas águas,
serem batizadas nas águas apenas depois do casamento civil, mesmo vindo elas do mundo, amigados, amaziados, e agora um amaziado moderno que surgiu aí, união estável. Corrija isso se você tiver isto, tá? Faz uma certidão de casamento, porque isto não é casamento. Deixa eu dizer uma coisa, ou seja, a irmã tornou-se uma concubina oficial, né? Deixe-me dizer aqui uma coisa, o casamento foi estabelecido por Deus. Se Jesus não exigisse, desde tempos do Antigo Testamento, e no Novo Jesus ratificou, se não houvesse exigência de um documento formal entre os homens em relação ao casamento, Jesus jamais teria reprovado, ou a Bíblia jamais teria falado sobre carta de divórcio. Uma vez que fala sobre um documento que é dado por divórcio, logo a Bíblia também está dizendo, apoiando a existência deste documento. Em Israel, na cultura judaica, a preocupação com a reputação era muito grande. Este negócio que as pessoas têm hoje de que a minha vida é minha e eu não devo nada a ninguém, até crentes costumam dizer isso, está completamente errado. Na verdade, a sua vida não é sua, amada igreja, irmão. Sua vida não é sua, minha vida não é minha, eu pertenço a Cristo, eu sou representante da igreja por fazer parte dela, não é? Independentemente de ser ministro do evangelho consagrado e tal, mas vai além de cargo, vai além de posição eclesiástica, vai além de hierarquia eclesiástica. Eu sou um cristão. Só por ser crente, eu já represento a igreja do Senhor. E como tal, eu devo me preocupar sim com a minha reputação, com o que as pessoas vão falar sobre mim. Portanto, meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você. Corre logo neste cartório, prepara logo este teu casamento. Você que veio do mundo assim, e a irmã que veio do mundo e o abençoado não quer saber de casar, continue orando, tenha muita paciência, continue orando, sabendo que Deus sempre está atento às vossas orações. Amém? Então existe sim. Mas quem foi o juiz que fez o casamento de Adão e Eva? Ora, a Bíblia não chama Deus de juiz de toda a terra? Sim, o Senhor é a nossa justiça, é um dos títulos dele na Bíblia Sagrada, no hebraico. Então, meu querido, deixe-me dizer uma coisa. O Senhor foi o juiz do primeiro casal, ele continua sendo nosso juiz supremo e, digo mais, o Senhor exige que façamos aquilo que ele fez, de acordo com o que ele fez no Éden. Ele casou e disse, quando bateu, esse juiz tem autoridade. E esse juiz tem muita autoridade. O que Deus uniu, não separe o homem. Continuemos a nossa lição. Então o casamento é a base da civilização. A subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Jesus disse, meu Pai trabalha, até hoje eu trabalho também. Nunca houve um momento em que Deus estivesse de braços cruzados. Aliás, se Deus tirasse férias, este mundo não existiria mais. Deus não descansa. Aliás, por que não descansa? Ele é completamente espírito e ele é Deus. Ele não sente cansaço. Não dorme nem tosqueneja aquele que te guarda, Israel. A palavra, ele criou os céus, ele criou todas as coisas até o sexto dia. No sétimo descansou. Não é descanso no sentido de cansou, parou. Todos nós sabemos, como o amado professor e aluno sabe, é descansar da obra que estava fazendo. Isto é, deu por acabada em seu coração. Ele ficou satisfeito. Se trata de um desejo cumprido. Cumpriu o desejo do coração dele, então ficou sossegado, vamos usar esta palavra assim, mas é difícil descrever o sentimento divino ao concluir a sua criação. Ele estava tão feliz e quando ele fez as primeiras coisas, ele disse, viu Deus que era bom. Quando ele faz o homem, ele diz, viu Deus que tudo era muito bom. Então isso demonstra que o coração de Deus se alegrou
com aquilo que havia feito. Posteriormente, Deus não mudou de opinião sobre, será que eu errei, não devia ter criado o homem? Não, mas a Bíblia diz que ele pesou depois em seu coração, por causa do pecado do homem, não por tê-lo criado, tá? Mas ele se entristeceu por haver criado o ser humano e o ser humano ter ido até esta situação, mas não se arrependeu jamais, não sentiu tristeza pelo propósito primário para o qual ele criou o ser humano. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus já criou já com o propósito de que o homem fosse livre para escolher. Vou repetir aqui, tá bom? Com toda a polêmica que alguns criaram, o homem continua tendo sim seu livre-arbítrio, o que responsabiliza o homem diante de Deus, tá? Deus não é o responsável por alguém para o inferno, e não é o responsável por alguém não ir no sentido de que Deus empurra ele para dentro da salvação. Não. Ele diz: vinde a mim. Civilizações e conflito. Observemos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Embora o Antigo Testamento não cite muito a ação de Satanás no tempo antigo, mas sim, o inimigo continuava trabalhando e em função de destruir, com o plano de destruir o homem, né? O homem em se levantar contra a vontade de Deus, contra o projeto de Deus. O inimigo continuou trabalhando para que o homem fosse destruído e saísse da presença do Senhor, não agradasse mais o Senhor. Caim e Abel. Os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à subsistência básica da civilização humana, à agricultura e à pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Duas coisas que Deus havia dado para o seu pai. Deus tinha mandado ele cuidar e lavrar. Então um cuidava, o outro lavrava a terra. Um cuidava dos animais, outro lavrava a terra. Dedicou-se ao pastoreio. Veja que essa função de cuidar de ovelha é antiga, né? Vamos continuando. Sem ambas as atividades, a civilização torna-se inviável. Para que pudessem viver em sociedade, eles já aprenderam a cuidar aqui fora, como os pais aprenderam a cuidar lá dentro. A cidade foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista temente a Deus. Veja bem, alguns contestam, afirmam que o Senhor teria matado Caim porque a oferta de Caim não agradava a Deus, mas a de Abel era um cordeiro. É verdade que a oferta de Abel representava uma expiação. Abel estava reconhecendo culpabilidade, mas o Caim também tinha uma oferta que também agradava a Deus. Era uma oferta de gratidão. Ofertar ofertas pacíficas, ofertar coisas ao Senhor, produtos da terra, era também uma forma de dízimo, né? Das primícias daquilo que você plantou, as primícias da tua colheita, era sinal de gratidão, era um sacrifício de gratidão. Encontramos isso nas leis de Moisés e Levítico. Mas o que acontece, querido, é que o que fez Deus rejeitar, o texto deixa bem claro que o que fez Deus rejeitar a oferta de Caim não foi o que Caim pôs no altar em relação ao que Abel colocou, mas foi o coração de Caim em relação ao coração de Abel. Enquanto Abel tinha o coração realmente sincero diante de Deus, o Caim não o tinha, tendo inveja, e aquela inveja não nasceu no momento daquele culto a Deus. Aquela inveja nasceu de antemão, por ver que por agradar a Deus, o seu irmão Abel era mais abençoado certamente em toda a sua vida. Agora note uma coisa interessante, você que está aí afastado da igreja, dizendo: eu saí da igreja porque lá tem este defeito, lá tem aquele outro. Irmão, o maior defeito que tinha lá era você mesmo, que não conseguia enxergar que a primeira vez que aconteceu um homicídio na história humana, a primeira vez que aconteceu um assassinato na história humana, foi justamente num culto entre os crentes. Exatamente isso.
Caim matou o seu irmão num culto. Agora você imagine, se reunir para adorar a Deus e matar o seu irmão. De certa forma, ainda não fazemos isso? De certa forma, nós estamos nos reunindo para cultuar e acabamos matando o nosso irmão. Portanto, quando fores ao templo, quando fores adorar ao Senhor no templo, em casa, onde quer que seja, em nome de Jesus, não mate o teu irmão. Vigia com o teu irmão. Você que está afastado da igreja e se tornou um tal de desigrejado, que já passa de 1 milhão, infelizmente, no Brasil, esta onda americana que veio aqui, você que está aí afastado da igreja, volte logo depressa. Enxergue-se, irmão, que você precisa de Deus e que muitas das vezes, por sair de lá e andar ensinando coisas erradas para tirar teus irmãos da igreja, tu também está matando o teu irmão. Não mate o teu irmão. Respeite o teu irmão. Se Deus aceita mais o teu irmão, procure fazer o que o teu irmão faz para agradar a Deus, e você também conquistará a graça, o favor não merecido de Deus, especial por você. Então tenha muito cuidado com essa questão. É interessante, o primeiro assassinato foi em um culto. Quem diria, hein? E olhe, que eu vou dizer uma coisa, o pessoal coloca Caim como alguém que não tinha com Deus nenhuma comunicação. Não, ele não era incomunicável com Deus. Observe que o próprio Deus repreendeu Caim. O próprio Deus repreendeu Caim. Não foi por meio de profeta, não, irmão. Não foi por meio de mandar recado, não, como a gente costuma dizer. O próprio Deus veio até Caim e o repreendeu. O próprio Deus falou com Caim. Isto é prova de que Caim, ele tinha sim uma certa aproximação com Deus. Note que é depois do pecado. Note que o Espírito não habita em Caim, como não habitava em nenhum homem. Isto é coisa da graça, tá? O Espírito Consolador veio para ficar. Mas ali ainda não era o caso, na dispensação do governo humano, da consciência. O que acontece, irmão, é que o Caim, ele mesmo com toda essa aproximação, a ponto de poder comunicar-se com Deus, ele endureceu, aqui apresenta mais uma vez o livre-arbítrio. Ele endurece-se, mesmo Deus lhe havendo falado pessoalmente. Não foi a pregação do pregador. E ele endurece sua cerviz e resolve matar o seu irmão. E muita gente assim, ouve a palavra e não tem jeito. Deus fala com ele e não tem jeito. Deus usa até os dons para falar com ele, usando os seus instrumentos na sua obra, e não tem jeito. Ele é insistente, ele é teimoso, ele mata um, ele assassina o outro, ele enferma o outro, ele destrói o sentimento do outro. Ele é um assassino dentro da igreja. Por quê? É a síndrome de Caim que está nele. É a síndrome de Caim que está nele. E aí as gerações foram ficando piores. Olha a situação de Lameque. 2. Subtópico 2 do tópico 2 também diz assim: a cidade de Lameque. Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé, tá? O Lameque, tá bom? O Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé. Esse é outro Enoque. Por favor, não confunda. Foi bem colocado aqui pela lição, que eu não estava nem lembrado de fazer essa diferença aqui. Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após este haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana. Tanto é que Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis, e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Matei um homem por me ferir, um jovem por me pisar, não é assim? É isso aí. O que acontece, irmão? Esse pisar aí, alguns comentaristas afirmam, seria pisar no sentido sentimental, né? Humilhar. Mas, ao que parece, no original hebraico, é pisar fisicamente. Então, alguém pode ter pisado no pé dele, ou pisado nele de alguma forma, machucado ele de uma maneira física, que ele acabou assassinando o sujeito. Veja como não parece os dias de hoje? Pois é, está aparecendo. Um dilúvio está para chegar, viu?
Desde então a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes. Mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Uma coisa que a gente tem que destacar aqui. Às vezes a gente comete o erro de assistir uma coisa, né? Nós cristãos, que às vezes temos por algo muito natural que todo mundo assiste nos dias de hoje. Mas esquecemos de lembrar que Deus abomina a violência e que foi a violência um dos primeiros atos do ser humano que trouxe ira de Deus contra o homem caído, que havia caído no Éden. A tecnologia, paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fábricas, deixa eu passar a página aqui da nossa revista, havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e até músicos, né? Deixa eu dizer uma coisa, eu fico imaginando como é interessante, somente Caim é que voltou para a porta do Éden. Por que Adão e Eva não voltaram para a porta do Éden? Mas Caim voltou lá para a banda do oriente do Éden, onde ficava a árvore, né? Lá protegida lá pelos querubins. Os querubins ficaram uma espada flamejante em volta da árvore da vida. E Caim voltou justamente para lá. Isso está na Bíblia. Caim voltou justamente para o mesmo local. É interessante. Ficou de lá olhando. Isto representa, talvez até tipologicamente, né, a vontade do homem decaído e distante de Deus de voltar-se para Deus. Há uma fome espiritual muito grande no homem. Nós estudamos isso aqui numa lição passada, que nós mostramos alguns desenhos para ilustrar este assunto, tá bom? Está gravado aí. Do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete. Isso é verdade. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram afastar-se de Deus. Aí você tem Gênesis 6, 1 a 3, a corrupção do gênero humano, que o texto está falando do gênero humano, mas tem uns absurdos teológicos aqui na internet, talvez alguns que estão nos assistindo agora, que sabe por aí que essa mentira do diabo, de que seria a reprodução angelical. Vocês viram e sabem na onde? Nos livros apócrifos. Vocês leram isso, sabe na onde? Nos contos de carochinha. A Bíblia nunca diz isso. Mas o termo filho de Deus e tal. Irmão, para de conjecturar em cima de palavras, tá? E principalmente você que não é especialista também em linguística bíblica, tá bom? E vou dizer uma coisa, ali não tem nada disso, que o texto deixa claríssimo que a Bíblia está se referindo à corrupção humana e não à queda angelical. Não está se referindo, vou repetir, o texto não se refere, não foi feito para falar sobre anjos. O texto está se referindo apenas, tão somente, absolutamente apenas à queda do ser humano, a degradação da humanidade, a degeneração da humanidade, a necrose espiritual humana. Não estava falando de jeito nenhum sobre anjos. Então não dá para colocar anjos onde não tem, né? Vamos ficar só com o que a Bíblia diz. A partir daí, a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. E realmente, a linhagem de Sete era a linhagem escolhida por Deus, porque Deus nunca elegeu indivíduos. Lembra que nós estamos na outra lição? Deus elegeu povo, desde o Antigo Testamento. Estamos falando de civilização, né? De povos. Deus elegeu povo, e deste povo saiu outro povo, que é a sua igreja. E todo aquele que entrar para esta arca chamada igreja será salvo da inundação futura de juízos que está vindo sobre a terra aí, que virá aí sobre a terra. Vamos prosseguindo. O Deus que intervém na civilização. Subtópico 1. Intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque.
ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por eles constituídas. Deus sim constituiu autoridades e ele intervém sim, ele sempre o faz. Lá entre as nações do Antigo Testamento, ele sempre interferia. Você lembra dele mandando Saul destruir Amaleque? Pois é, ele sempre interferia. Você lembra de Faraó Neco se apresentando a um dos reis de Israel muito famoso, dizendo: Deus me mandou a tal nação, não se intrometas. Realmente era Deus, Deus estava interferindo ali, usando quem ele quer. Você se lembra também de Nabucodonosor, a quem Deus chama de meu servo, meu ungido? Pois é, não quer dizer que eles eram homens de Deus, quer dizer que eles estavam sendo instrumentos de Deus para punir nações, como aconteceu a punição de Israel no período de Jeremias, que a Babilônia invadiu Judá. Então nós temos aí muitas coisas para aprender, né, na nossa querida lição. Então Deus usa ainda as autoridades. Mas há tanta corrupção nas autoridades. Quer me dizer então que Deus é quem colocou determinado político lá no poder, esses esquerdistas aí, que tem uns crentes desviados que diz que é crente de esquerda. Irmão, se converte, irmão. Crente de esquerda, sabe, você está precisando aceitar Jesus de novo. Crente só defende a Bíblia, não defende aborto, não defende eutanásia, não defende nada dessas coisas, irmão. Se você defende eutanásia, você é assassino. Se você aí quer falar de amor próximo, se você defende o aborto, você é assassino. Você mata criança, é a favor de matar crianças. Se você defende a pena de morte, você está pregando diferente daquele que morreu no lugar de um malfeitor, o próprio, ele mesmo, o famoso, o conhecido, aquele que causava rebeliões e até assassinatos, Barrabás. Então, é falta de conhecimento de causa bíblica. Você defender doutrinas esquerdistas, votar em esquerdista, aí, mas esses caras aí não foi Deus não que colocou aí esses corruptos aí. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que Deus instituiu autoridades. O que as autoridades fazem depois, receberão punição divina, e aqui dos homens, pois Deus sabe como trabalhar. Agora, não quer dizer que Deus colocou aquele cara corrupto, que está lá naquela posição, e que este ano de novo tem eleição municipal. Cuidado aí, quem é que você coloca lá, tá bom? Glória a Deus, Deus instituiu a democracia também. Intervenção na história da civilização. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. E desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apóstatas. É verdade. A soberania de Deus está acima de tudo e de todos. O homem não tem poder sobre Deus. Deus é quem tem poder sobre o homem, pois ele é o oleiro e nós somos barros. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Por que a Torre de Babel Deus interferiu? Porque a Torre de Babel não era só uma torre. Hoje não existe coisas tão grandes, que talvez na época maiores até que a Torre de Babel, feita de uma forma bem primitiva, com muita dificuldade. Um dos maiores monumentos do mundo antigo, o maior monumento do mundo antigo existente hoje, as pirâmides do Egito, Quéops, Khafre e Miquerinos. O que acontece, querido, aquelas tumbas, aquelas sepulturas do faraó, também representa o egocentrismo do homem, representa a altivez de espírito do homem, representa não apenas a crença no além-túmulo, mas representa também o egocentrismo do ser humano, do homem. Se você olhar as esfinges do faraó, sempre o rei é uma figura de estátua maior do que a rainha e de que seus filhos ou seus súditos. A mesma coisa acontece nos desenhos, né, egípcios que nós encontramos. Aqueles símbolos ali é símbolo de grandeza real. O que acontece, querido? O que acontece é que a Torre de Babel não era diferente. Na civilização antiga, construir aquela torre
tocar até o céu, chegar até Deus, representava. Você lembra alguma coisa você? Pois é, tem uma síndrome de Satanás aí, porque o diabo também intencionou subir às mais altas alturas. Isso quer dizer que ele estava embaixo, né? Subir às mais altas alturas seria semelhante ao Altíssimo. Então o que acontece? Alguém quis construir uma torre gigante, liderado por alguém, para que ele pudesse assim demonstrar o tamanho da arrogância. Mas aí o Senhor interferiu. E Deus ainda interfere. Você não acredita nessa história de que o Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. Deus é um só, tá bom? Malaquias 3, eu sou o Senhor e não mudo, ele é imutável. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Às vezes somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia o amor de Deus não se limita às biografias, porque ele, amando o mundo de tal maneira, enviou seu unigênito para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. Jesus, o Cordeiro que Deus providenciou. Você lembra da profecia de Abraão para Isaac? Deus proverá o Cordeiro para si. Deus proveu esse Cordeiro que foi Cristo. Jesus, o Cordeiro providenciado pelo Pai, ele é mais uma intervenção divina na história humana. Deus interferiu, trazendo o seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo em forma de homem, né? Na grande comissão somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime todas as pessoas como povos e civilizações. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Isaías 11:2 é a dispensação do milênio. Em Cristo Deus continua a intervir na história humana. Conclusão: a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamemos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destituídos. Além do mais, o Senhor, não venhamos a ser destruídos, perdão. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo tem as propriedades do sal e da luz. Que o nome de Cristo seja exaltado. Amém? Deus abençoe vocês maravilhosamente bem. Eu agradeço muito a vossa companhia. Por favor, compartilhe. Lembra que nós falamos do egoísmo. Não seja egoísta. Compartilhe com o teu irmão esta aula no WhatsApp, onde quer que seja, nos grupos de WhatsApp. Nós agradecemos muito o seu apoio. Deixa o teu joinha aí, se inscreve no canal. Deus abençoe. Próxima lição, lição 9, o primeiro projeto de globalismo. Fique atento aí, ative o sininho, reative se não estiver ativo, às vezes ativa sozinho. Assiste aí os nossos outros vídeos, tá bom? Porque nós estamos de volta logo logo. Prepare-se, temos muitas lives para surgir aí. Deus abençoe, em nome de Jesus.